tá velho, mas tá pago. Olá, caros amigos, estamos chegando mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Você que sempre assiste o programa Direção Retrô, você é o culpado de nós termos completado 11 anos. Muito obrigado mesmo. Bem, se você está chegando agora, o nosso assunto é automóveis antigos, é assuntos relacionados a esse universo do automóveis antigos. Pois é, e já de cara eu vou lembrando que o encontro de Águas de Lindóia, o encontro que é tão esperado de Águas de Lindóia, já tem uma data. Então você vai conferindo aí a data do famoso encontro de Águas de Lindóia, como é chamado em todo o Brasil, não é isso? Está aí para você conferir a data e fazer lá a sua reserva, né, que é muito concorrido. Bom, muito bom, né? Os eventos estão acontecendo e aberturas de museu e tudo mais. Isso é muito bacana, o antigo mobilismo está cada dia mais em alta. Muito bacana porque isso gera posto de trabalho. Eu sempre digo isso, o antigo mobilismo, como qualquer outro setor, gera muitos postos de trabalho. Bom, vamos relembrar um pouco dos rádios, dos toca-fitas, através desta matéria que nós vamos veicular aqui, que foi realizada lá com o Cláudio Grilo, que ele é lá do Museu do Toca-Fitas. Pois é, eu falei em museu agora, estou falando do Museu do Toca-Fitas. Também vamos falar um pouco do Willys Interlagos. Tenho certeza que muitas pessoas mais jovens não conhecem esse carro, principalmente quem não está muito dentro deste universo do automóvel antigo, né? Mas é um carro que se tornou muito raro e nós vamos contar essa história aqui também. Muito bem, tem também o nosso momento de atualidade com Ernesto Zanon. Pois é, ele sempre mostrando o que tem de tecnologia nos novos automóveis para você ficar bem informado, não é isso? Também aqui no nosso programa, lá no finalzinho do nosso programa, nós vamos dar uma olhada nos painéis da década de 70, final de 40, 70 não, perdão, década de 50, final de 40, 50, dá uma olhada, você vai ver quanto glamour que tem aqueles painéis, muito bem sofisticados. Aliás, é uma rica oportunidade de você que não conheceu, né, você assistir o Ernesto Zanon, comparar os painéis atual com os painéis de 50, 70 anos atrás. Você vai ver quanta diferença. Bom, René, então vamos iniciando com essa matéria lá na bancada do Museu do Toca-Fitas. Pode rodar. Pessoal, como vocês estão vendo, nesse momento vocês estão na bancada do Museu do Toca-Fitas, onde a gente restaura essas preciosidades, esses toca-fitas, o som automotivo, principalmente das décadas de 60, 70, 80, 90 e um pouco dos anos 2000, início, né? Quando veio aqueles aparelhos da Pioneer que eram com frente escamoteável, aqueles robotizados, né? Antes de virar esses multimídias que você vê hoje em qualquer carro, nas SUVs e nos carros de passeio. Essa bancada aqui é talvez uma das bancadas mais antigas do Brasil em atividade no concerto de toca-fitas. Por semana eu tenho feito uma pesquisa que a gente conserta, restaura ou pelo menos faz o orçamento, põe aqui em cima pelo menos 25 aparelhos, né? Então é um volume razoavelmente grande para hoje em dia. E a gente também passa pela dificuldade de não encontrar mão de obra de quem conserta. E isso porque nós vivemos uma época, né, de 4 anos para trás, depois dos anos 90, lá 95, 96, até 2015, esses aparelhos estavam desvalorizados, não tinha mercado, ninguém queria, todo mundo que chega aqui no museu tem uma história de eu tinha um aparelho desse, joguei fora, eu dei para alguém, eu dei para não sei quem, tá largado lá, então ninguém queria.
A gente já tinha a ideia de montar um museu já de muito tempo atrás. Eu sou oriundo de loja de som. Eu montei uma loja de som e acessórios com 16 anos, com a ajuda do meu pai. E aí, desde lá, eu era amante desses aparelhos. Eu fiz eletrônica no Mackenzie, tecnologia eletrônica. E aí eu gostava de consertar, desmontar. Já naquela época, quando não existia LED, a gente tentava reforçar a luminosidade, colocando lâmpadas com uma resistência menor para poder ter mais luminosidade. Aí fazia aquelas experiências que aumentava a potência da lâmpada, aumentava a caloria e derretia a frente do rádio. Era uma loucura. Mas foi assim na raça que a gente foi aprendendo e eu fui pegando gosto cada vez mais. E todo o aparelho que chegava para mim, que eu conseguia comprar de um cliente, que entrava na troca e que era diferente, que eu não tinha visto, eu, ao invés de pôr para revender, porque eu tinha que revender para manter o lucro do serviço que eu estava fazendo, o aparelho entrava como uma parte desse valor, eu acabava acumulando o aparelho. Eu gostava de guardar aparelhos, isso foi acontecendo. Quando a gente foi se estruturando, eu fui crescendo, fui virando realmente um comerciante de som, independente, depois que eu fiquei maior de 18 e pude eu mesmo cuidar das compras, das notas. Antigamente tudo era assinado, tudo era mais, digamos assim, direcionado do que hoje. Hoje você compra pela internet dizendo que você é o José e você não é o José e a pessoa te manda sem saber quem você é. Pagou, já era. Naquela época era um pouco diferente. Então eu fui diversificando os aparelhos, diversificando a maneira como a gente guardava e já naquela época eu fui tendo a ideia de montar um museu futuramente. Por quê? Porque todo mundo que chegava na loja e via os aparelhos diferentes, todo mundo se encantava. E é uma coisa interessante que você pode perceber, que todo mundo tem uma história com o som automotivo. Não especificamente, às vezes, com o aparelho, mas pela época que representa para ele, pelo carro que ele conseguiu comprar, ou que o pai deu de presente, ou pela namorada que ele tinha, ou namorado, se for uma mulher, ou sei lá. Então remete a alguma coisa que está ligado à conquista, à independência, à juventude, coisa que quem é mais velho adora pensar cada vez mais. Nós somos de uma época que não existia internet, então o nosso saudosismo, a nossa memória virtual não é o HD do computador, é o nosso cérebro. As melhores fotos que a gente tem foram impressas, foram tiradas de máquinas que você tinha que revelar. Então é assim que a gente lembra quando a gente fala desses aparelhos, quando a gente fala dos concertos, quando a gente fala de mostrar um aparelho retrô. É bem interessante aqui no museu, ontem mesmo aconteceu isso, veio um pai com um garoto de 18 anos de idade. 18 anos de idade não viveu um terço dessa época, só que eles estão montando juntos uma variante. E o pai conta tanta história para o garoto, tanta coisa, que ele pegou gosto. E eles vieram aqui comprar um equalizador Tojo GR100, esse que vocês estão vendo aí agora. E o garoto sabia mais do que o pai da história do Tojo e da própria Tojo, da empresa, que foi maravilhosa no cenário do som automotivo. E aí eles começaram a conversar entre eles, eu fiquei até como coadjuvante, deixei eles falarem do carro, da restauração que eles estão fazendo, e o pai, num determinado momento, até se emocionou, né? Então tudo isso proporcionado pelo simples fato deles terem vindo aqui ver um equalizador Tojo para comprar. Então isso é uma prova, né, que eu pego, né, uma parte experimental, que acontece com a maior parte das pessoas. O equalizador, o toca-fitas, o carro antigo, essa época remete a um tempo que hoje é muito diferente e até as relações são diferentes. Era um passeio matinal no sábado, levar o carro para desfilar. Eu costumo brincar hoje com alguns amigos mais próximos aqui que ter um Fusquinha, por exemplo, antigo, é a mesma coisa que você ter um cachorro. Porque você pega no sábado, leva ele para passear, vai dar um banho nele no Lava Rápido, vai ver se tem um acessório legal para você colocar, vai mexer no rádio e passeia com o carro e ele te dá prazer. E é mais ou menos o que acontece mesmo. As pessoas mais antigas gostam do carro. Eu tenho amigos que têm garagem no prédio coberta e descoberta. Na garagem coberta fica o carro antigo e na descoberta um carro novo aí que vale 8 vezes mais do que o carro antigo, né? Mas voltando um pouco ao nosso acervo, para vocês saberem um pouquinho o que é o Museu do Toca-Fitas, ele é hoje uma instituição aparentemente sem fins lucrativos. A gente tem que se manter, nós não somos hipócritas de dizer que a gente precisa do dinheiro do IPTU que a gente paga, da luz que a gente consome, da água que a gente consome. Então a gente tem um bar retrô lá dentro, onde você vê drinks como Hi-Fi, Cuba Libre, as pessoas gostam bastante. E ao mesmo tempo, no sábado é um bate-papo de amigos, né? Lá tem uma banda que toca som anos 80, aqueles rocks da década de 70 também, né? Temos um campeonato de Atari, com principalmente o River Raid,
e o Enduro, que as pessoas mais lembram, mais gostam. Temos um campeonato de gênios, aquele brinquedo maravilhoso que teve na época aí, nossa, muita gente deve se lembrar, e também faz bastante sucesso. E a Coqueluche é o campeonato de telejogo, que foi o primeiro, assim, a primeira tentativa da Philco na época para fazer um brinquedo de jogo eletrônico, né? E é muito bacana, é um passeio legal, vale a pena. Eu recomendo para quem quer reviver um pouquinho dessa memória retrô, quem quer conhecer um pouco mais da história do som automotivo principalmente, porque a história do som automotivo acaba sendo assim o espelho da história do automóvel no Brasil. Os rádios foram se moldando pelo tamanho, pelo estilo, pela alimentação, pela maneira de fixar, e tudo isso foi se moldando nos carros pelo tamanho do painel, pela abertura, pela fixação, pela potência dos alto-falantes, e a história do som automotivo se envolve, né, se junta com tudo isso que aconteceu com a história do automóvel no Brasil. Então é isso, pessoal, uma breve história minha e principalmente do museu, mas mais especificamente desses aparelhinhos todos que vocês viram aí em imagens. É um prazer a gente estar participando aqui do Direção Retrô. Eu apoio e acho muito legal todo mundo que faz algo para a memória retrô, assim, do carro, do automóvel, porque se você for ver, tantas e tantas famílias sobreviveram épocas, décadas, mexendo com o carro, seja no acessório, na restauração, na mecânica, na tapeçaria, e quem mantém essa história viva, como o programa Direção Retrô, como todas as mídias do Direção Retrô, a gente valoriza, apoia bastante. No que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre por aqui. Só para arrematar, nós estamos na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro do Jabaquara, tá? Tá passando o nosso contato aí, pode mandar por WhatsApp, por Facebook, Museu do Toca-Fitas, você acha a gente, chega e será sempre bem-vindo. Viram que bacana? Nós já havíamos colocado essa matéria no ar, mas realmente é uma matéria muito instrutiva, né? Até porque o Cláudio Grillo, ele fala com muito conhecimento, com muita propriedade, e em breve nós vamos voltar a visitar o museu propriamente dito, né? Porque ali a gente estava apenas na bancada onde faz os concertos. Muito obrigado pela sua participação, Cláudio, e obrigado também por preservar, né, esse acervo que você tem aí. Bom, vamos sair para um rápido intervalo, mas antes eu quero falar para você, cuide bem da sua máquina, amigo, seja ela antiga ou moderna, coloca uma capa no seu carro, uma capa de alta qualidade, capas do Valdir Capas. Faz contato com ele através do 19 99118 2517, ok? Vamos tomar um agrapete e voltamos já já, Renê. Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo, VHS, VHS-C, Mini DV, 8mm, fita cassete e vinil para CD. Contato DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Voltamos, pois é, voltamos após essa grapete e agora sim, vamos ver a história do Interlagos, que foi uma matéria aí feita pelo canal Autos do Brasil, que realmente estuda muito os detalhes do carro para poder deixar você bem informado. Vamos a mais um passeio pela história dos carros clássicos nacionais. Hoje vamos falar sobre o primeiro carro esportivo nacional fabricado no Brasil, o Willys Interlagos. O Willys Interlagos é mais do que um simples carro, é um ícone do automobilismo brasileiro, um marco na indústria automotiva do país. Sua história é fascinante e revela muito sobre o desenvolvimento do mercado de automóveis por aqui. Tudo começou nos anos 50, quando o Brasil estava apenas começando a se aventurar na produção de automóveis. A Willys Overland do Brasil, instalada em 1957, tinha como foco principal a produção do Jeep Willys CJ3 e da Rural Willys, veículos ideais para um país com estradas predominantemente de terra e vastas regiões rurais.
Porém, a empresa viu uma oportunidade de explorar o mercado de carros populares e fez uma associação com a Renault, então estatal francesa, para produzir a linha Dauphine no Brasil. O Dauphine foi um sucesso instantâneo, mas a Willys queria mais. Com uma visão ousada e uma equipe executiva que combinava a mentalidade americana com a paixão brasileira pelo automobilismo, a empresa decidiu mergulhar no mundo dos carros esportivos. E foi assim que nasceu o Willys Interlagos. O Interlagos, baseado no Alpine A108, marcou o início de uma nova era para a Willys no Brasil. Com sua carroceria de fibra de vidro, o carro era leve e aerodinâmico, características essenciais para um verdadeiro esportivo. Seu nome, uma homenagem ao famoso Autódromo de Interlagos em São Paulo, refletia a esportividade e velocidade que o carro prometia entregar. Lançado em 1961, o Interlagos foi produzido em 3 versões: berlineta, coupé e conversível. Seu motor traseiro de 4 cilindros em linha, aliado a um câmbio de 4 velocidades, proporcionava uma experiência de condução emocionante. Com potências variando de 40 a 70 cavalos, dependendo da versão, o Interlagos podia atingir velocidades superiores a 160 km por hora e acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 14 segundos, números impressionantes para a época. Sua fábrica foi separada do restante dos carros da Willys. Sua linha de produção ficava no bairro Interlagos. Apesar de sua produção relativamente limitada, com apenas 822 unidades fabricadas de 1962 a 1966, o Willys Interlagos deixou uma marca indelével na história do automobilismo brasileiro. Foi o primeiro esportivo e conversível feito no país, pioneiro no uso de fibra de vidro na carroceria e acumulou vitórias notáveis nas pistas, dominando o automobilismo brasileiro na década de 1960. Grandes pilotos como Emerson e Wilson Fittipaldi, José Carlos Pace e Bird Clemente fizeram história ao volante do Interlagos, conquistando vitórias em corridas importantes como as 500 milhas de Porto Alegre e as 200 milhas de Montevidéu. Amigos, programa Direção Retrô sempre nas andanças. Viemos visitar hoje o Sérgio. E quando eu era criança, a equipe Willys era uma das pioneiras, né, que corria e ganhava umas corridas. E eu, pequeno, ia junto com ele assistir. Daí a minha paixão pela Interlagos 22, pilotada pelo Bird Clemente. Por que que essa Interlagos 22, eu vejo muito isso no meio do antigo mobilismo, é o carro que mais se destacou? Porque teve outras, teve a 12, enfim, teve outras Interlagos. Por ela ser a que mais apareceu com o Bird Clemente, que ele praticamente era o número 1 das corridas, e todo mundo sempre quis falar dela. Então ela é evidência até hoje. Em qualquer momento, até réplicas desse carro estão fazendo, porque acham que é o carro número 1. Bom, eu vejo por aí, conta a lenda, né, que o Bird conseguia fazer peripécias com essa Interlagos. Você assistia nessa época? Ah, eu assistia. O Bird Clemente, ele, como ele fala, né, que ele fazia as curvas com derrapagem controlada. Mesmo hoje, décadas após sua produção ter cessado, o Willys Interlagos continua a ser reverenciado pelos entusiastas de carros clássicos. Com seu design atemporal e desempenho impressionante, ele permanece como uma lembrança emocionante da era dourada do automobilismo brasileiro, um símbolo do talento e da paixão que impulsionaram a indústria automotiva nacional para novos horizontes. E você gostou da história deste ícone da indústria brasileira da década de 60? Conferiram? Pois é, realmente é um trabalho muito bem feito lá do canal Autos do Brasil. Se você quiser ver esse e outros vídeos, basta acessar o canal Autos do Brasil. Agora sim, agora vamos voltar para o nosso momento de atualidade com o Ernesto Zanon. Pode rodar. Se você já viu um GWM Hora 03 nas ruas, deve ter ficado impressionado assim com as linhas arredondadas deste carro. Remetem até a um Porsche, aquele Fusca mais moderno e tal, mas ele tem personalidade própria. A gente já tinha avaliado o Hora 03 Skin, que é o modelo de entrada, tá? Esse chinês 100% elétrico, dessa vez, é a versão GT, que é bem esportivo. São detalhes esportivos que deixam ele mais agressivo, mais imponente. Mas não é só no visual, não. Tem mais equipamento embarcado e uma motorização que garante maior autonomia. Cara, esse carro aqui, para rodar, dá para rodar mais de 400 quilômetros aí. É muita coisa legal para um carro
100% elétrico. Você quer saber mais? Acompanhe nossa avaliação. Este 100% elétrico se encaixa entre aqueles modelos de entrada que acabam sendo mais caros que similares à combustão, mas que entregam bastante coisa para quem busca algo especial em um carro que se apresenta como compacto. Mesmo assim, tirando o porta-malas, o espaço interno é dos melhores. Tem como principal concorrente outro chinês, o BYD Dolphin Plus, que a gente mostrou aqui semanas atrás. O Hora 03 GT custa R$30 mil a mais que a versão de entrada Skin, mas oferece bem mais que apenas a aparência esportiva escancarada, por exemplo, nas rodas. Mas tem também elementos de acabamento externo em vermelho, aerofólio traseiro destacado, com para-choques dianteiro e traseiro mais agressivos. O visual se caracteriza pelas linhas arredondadas e elegantes. Por dentro, muita tecnologia. Traz central multimídia de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, a câmera 360 graus, 7 airbags, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de ponto cego, sistema de som com 6 alto-falantes e mais algumas coisas. Como sempre enfatizamos, esses elétricos chineses não ficam devendo em nada para modelos de outras marcas europeias famosas e bem mais caras. Para melhorar em relação à versão Skin, oferece também carregador sem fio para smartphones e abertura da porta por aproximação, bancos dianteiros com função de massagem e ventilação, além de ajuste elétrico com memória para o motorista. Fora que oferece frenagem de tráfego cruzado, assistente de estacionamento automático e partida inteligente do motor, bastando posicionar o câmbio na posição D para sair dirigindo sem precisar apertar o botão Start. Na motorização elétrica, a performance em alta é garantida pelos 171 cavalos de potência. Basta pisar que vai embora. Faz de 0 a 100 km por hora em cerca de 8 segundos. Mas o melhor está no alcance da bateria, que garante autonomia maior que a do Skin. Oficialmente, pelas normas, a GWM informa que pode rodar 319 km com uma carga. No entanto, dosando bem o pé, passa fácil dos 400 km. Ou seja, se utilizar o Hora 03 na cidade, dá para passar vários dias sem se preocupar com a recarga. Para finalizar, o Hora 03 GT está sendo vendido por cerca de R$180 mil, preço parecido ao do Dolphin Plus. Só fica devendo mesmo no porta-malas, cuja capacidade é de apenas 228 litros. Reforça a vocação urbana deste GWM. Aqui Ernesto Zanon, falo para diversos veículos como você pode ver aqui. Hoje avaliamos o Hora 03 GT, esse 100% elétrico com cara de esportivo, jeitão de esportivo. São 30 anos avaliando carros, 30 anos trazendo novidades e você sabe, semana que vem tem mais. Zanon, como sempre, eu vou agradecendo a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Ernesto Zanon. Voltando agora para o nosso universo do automóvel antigo. Você tem um automóvel antigo, ele conserva alto índice de originalidade, ele está bem conservado, muito bom. Tem mais de 30 anos, quer ter a placa preta? Fala com o pessoal da Associação dos Proprietários de Veículos Antigos do Estado de São Paulo. O nome é grande, mas a atenção que eles vão lhe dar também com certeza será uma grande atenção. Você mandando o WhatsApp lá para o Giso no 11 6947 7282. Ok? Vamos então para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Cuide bem de sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Há mais de 10 anos no ramo, dando suporte a colecionadores e amantes de autos e motos. Com mais de 600 modelagens, oferecemos proteção para áreas internas e externas. Ligue 19 991 18 25 17. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Voltamos e eu gostaria de lembrar a todos, quer ser nosso parceiro, quer divulgar sua marca, a sua loja aqui no programa Direção Retrô, mesmo que você esteja você, aliás, em qualquer cidade do Brasil, você pode fazer isso na sua região, através do nosso programa, ok?
é só você enviar um WhatsApp para o 11 959 83 5158 que nós retornaremos. Muito bom. Lembrando também que nós estamos nas redes sociais, o YouTube, Instagram, Facebook. Se você quiser ver outros episódios do programa Direção Retrô, é possível. Ok? Bom, agora sim, vamos dar uma olhadinha, um pequeno trecho de um vídeo que mostra os painéis, são painéis glamurosos, muito cheios de brilho, da década de 50. Pode rodar, Renê. Conferiram? Realmente tem painéis ali para todo gosto, né? Cada painel um mais lindo que o outro, realmente era muito brilho, era muito capricho. Bem, eu pelo menos gosto muito e tenho certeza que as pessoas gostam, né? Bom, vamos soltando o maneco, Renê? É isso? Está chegando a hora de ir embora? Poxa vida, que peninha, está chegando a hora e nós vamos soltando o maneco, mas a semana que vem nós aqui estaremos no mesmo dia e mesmo horário, ok? E continue com a programação desta emissora. Até mais! E é um problema, todo mundo olha assustado. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago.